E aí, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder e hoje prosseguiremos aqui no conteúdo da apostila. Hoje vamos falar de uma nova divisão regional aí, que vai ser a divisão regional que nós vamos utilizar durante todo esse ano. Então, na aula anterior, a gente falou da divisão do IBGE, que dividiu o Brasil em 5 regiões, né? Nordeste, Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, né, que é a divisão mais conhecida, mas a divisão que a gente vai aprender hoje, que é a divisão regional em complexos regionais do Pedro Geiger, é a divisão que nós utilizaremos no segundo, terceiro e quarto bimestre. É o tipo de divisão regional que vai dividir o país em 3 regiões principais. Então a gente vai entender como foi feita essa divisão, vamos fazer a leitura do texto aí, eu vou explicar para vocês essa divisão, que ela é importantíssima para a gente dentro da geografia, e vou deixar alguns exercícios para vocês responderem na aula de hoje, certo, sétimo ano? Então vamos lá, página 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Página 13, a divisão em complexos regionais. Vamos lá. Na atualidade, a divisão regional mais adequada à realidade brasileira divide o país em 3 complexos regionais, ou geoeconômicos. Essa proposta foi elaborada inicialmente pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger em 1967 e sofreu algumas modificações no decorrer do tempo. Então, essa é a divisão que mais vai se adequar à nossa realidade hoje, né? Ela vai se dividir o Brasil em 3 regiões, como vocês observam aqui no mapa, né? Nordeste, Centro-Sul e Amazônia. Essa divisão leva em consideração os seguintes critérios. Primeiro, processo histórico de ocupação do espaço. Ou seja, o processo histórico de ocupação do espaço ele ocorreu pela nossa colonização primeiro no Nordeste, depois foi para o Centro-Sul e só no final pela Amazônia. Depois, o grau de alteração do meio ambiente e as diferenças sociais e econômicas. Né? No Centro-Sul, sétimo ano, que é a região mais desenvolvida, o grau de ocupação, de alteração do meio ambiente, ele é muito diferente do que na Amazônia, onde ainda, mesmo com o desmatamento, mesmo com os problemas, ainda tem uma natureza bem desenvolvida, bem pouco alterada. Né? Diferente aqui no Centro-Sul, onde toda a Mata Atlântica já foi basicamente demolida, né? Devastada. Né? Então, essa questão do meio ambiente também ela é levada em consideração. E, propriamente, as diferenças sociais e econômicas. Né? O Centro-Sul vai ter um desenvolvimento econômico maior e diferente da região Nordeste e da região Amazônica. Então, esses são os principais critérios que o Pedro usou para fazer essa divisão regional. Né? Então, vamos lá. O Centro-Sul apresenta-se como a região mais economicamente dinâmica do país, articulando 2 regiões periféricas, Nordeste e Amazônia. Né? Então, Amazônia e Nordeste são consideradas regiões economicamente periféricas, enquanto a Centro-Sul, né, é a região mais desenvolvida economicamente. O Nordeste é a região de ocupação mais antiga, apresentando graves problemas sociais e profunda modificação do meio ambiente natural. Compreende 18% do território e 27% dos habitantes do Brasil. O Centro-Sul foi ocupado de forma mais intensa depois do Nordeste. Hoje constitui a principal região do país em termos populacionais e econômicos. Mesmo assim, apresenta gravíssimos problemas ambientais e sociais. Detém 32% do território e concentra 65% da população brasileira. Na Amazônia, o processo de ocupação do espaço intensificou-se apenas nas últimas décadas. Apesar do predomínio da paisagem natural, a região encontra-se em um acelerado processo de modificação e decorrência da devastação da floresta amazônica. Perfaz cerca de 50% do território e apenas 8% da sociedade nacional. Né? Então, aqui no mapa, ao lado, a gente observa essas 3 divisões. Ela não vai levar em consideração a divisão dos estados. Porque, por exemplo, olha o estado aqui de Minas Gerais. Vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês observarem. Aqui o estado de Minas Gerais, nesse estado aqui, né? Aqui embaixo, né, aliás, que já é Bahia. Aqui no estado de Minas Gerais, vocês observam que ele é lilás, boa parte do território dele, e uma parte do território é verde. Por quê?
Porque o norte, boa parte do território de Minas Gerais está na região centro-sul. Ele tem uma dinâmica econômica e social de centro-sul. Porém, a região norte de Minas Gerais, os vales do Jequitinhonha e Mucuri, são uma região um pouco mais empobrecida e tem uma característica bem parecida com o estado do Nordeste. Então, ele não leva em consideração a divisão regional de Minas Gerais, já que o norte de Minas tem uma interação econômica mais adequada com o Nordeste do que com o Centro-Sul. Então, isso só para para mostrar para vocês um exemplo dessa divisão do Pedro Geiger. Então, por isso que ela é importante, porque ela vai levar em consideração não a divisão do Estado em si, como é a divisão do IBGE, mas sim os aspectos de ocupação do espaço, meio ambiente, economia. Então, é uma divisão muito importante para a gente dentro da geografia. E mais importante ainda, porque vai ser a divisão que nós vamos trabalhar durante esse ano. Né? Então, no primeiro bimestre, que ainda é essa apostila 1, a gente está vendo todo o conteúdo de Brasil. No segundo bimestre, nós trabalharemos só a região Centro-Sul, no terceiro, a região Nordeste, e no quarto, a região Amazônica. Então, essa divisão ela também é importante para nós dentro da geografia. Certo, sétimo ano? Então, é bom que vocês compreendam mesmo, tirem bastante dúvida desse, leiam o texto, né? Vejam o vídeo certinho, porque é uma divisão regional bastante importante para a gente, ok? A partir disso, pessoal, vocês vão responder as questões, questão 18. Quais são os critérios utilizados para dividir o Brasil em complexos regionais, né? E quais são esses complexos regionais, ok? E vocês vão na página 14, vão fazer a leitura do texto aí, ok? Geógrafo propõe uma nova divisão territorial do Brasil e vão responder a questão de número 19. Com base na leitura do texto, o geógrafo propõe uma nova divisão territorial do Brasil. Explique a divisão regional proposta por José Donizete Casolato. Ok? Então, vocês vão responder a 18, a 19 e responder também a 20, que é uma cruzadinha aqui. Ok? Certo? Então, vocês vão o extremo leste do Brasil, né? Vocês vão colocar aqui no 1, qual que é o extremo leste do Brasil, né? 2, hemisfério do qual o Brasil tem a maior parte de suas terras, e por aí vai. Vocês vão responder a cruzadinha certinho, ok? Então, vocês vão responder hoje a 18, a 19 e a 20. Qualquer dúvida, sétimo ano, a gente está no WhatsApp aí na quinta-feira, certo? Vamos tirar as dúvidas aí bonitinho, ok? Se vocês tiverem, é claro. E assim que vocês forem terminando as atividades, mandem no grupo, né, a foto das questões respondidas, que hoje é 18, 19 e 20. Ok, sétimo ano? Ficamos por aqui, né? É bom que vocês compreendam mesmo essa divisão regional, que ela vai ser muito importante, ok? Então é isso e até a próxima.